Como foi passar por uma transição de carreira, sair da CLT e mudar completamente de vida, vivendo tudo que o digital pode proporcionar, seja de liberdade financeira e de liberdade da vida mesmo, de tempo de qualidade, liberdade na rotina. Bom, muito prazer, se vocês não me conhecem, meu nome é Bruna Gaudi, eu sou mentora e educadora de mulheres empreendedoras que querem viver do digital, mas que entenderam que ele é um meio para um fim, e esse fim é viver a vida que importa todos os dias. Então eu ajudo essas mulheres a construírem modelos de negócios que respeitam o seu estilo de vida, que são fluidos, humanos, porque respeitam quem está por trás e também são muito lucrativos, trazendo previsibilidade e lucro, uma agenda tranquila, ter tempo de qualidade, né, meu amor? Ela concorda com isso. Vou falar pra vocês um pouquinho como foi o meu processo de transição de carreira, de quando eu saí da CLT, mas principalmente de quando eu mudei completamente. Eu era educadora física, eu me formei em educação física lá em 2012, se eu não me engano. Trabalhei em diversas academias de São Paulo, dava aulas de ginástica, dava personal trainer na musculação. Eu trabalhava na musculação em academias, olha, eu dei aula de tudo que vocês podem imaginar, já dei aula de natação para criança, para bebê, para idosos. Assim, eu passei por todas as áreas quase da educação física, mas eu sempre gostei muito do esporte, eu vim do esporte, minha família é do esporte. Eu fui bailarina minha vida inteira, meu irmão jogou tênis, minha mãe é do esporte, meu pai também. Então assim, eu vivi isso e pra mim era isso que eu tinha que fazer o resto da minha vida. Só que aí quando você entra no mercado de trabalho, na educação física, você começa a entender o porquê que o negócio é complicado. Porque assim, o mercado de trabalho na educação física é completamente... Como que eu posso usar uma palavra, um termo? Vai ser meio chucro, mas ele é meio prostituído. Ele é meio prostituído no sentido de você trabalha muito e te pagam pouco, né? A hora-aula em academias como Smart Fit, Blue Fit, Gaviões, essas academias de rede, ela é ridiculamente barata. Então você vai trabalhar lá horas e a sua hora-aula é R$13, 12, 10, 15. Se você ganhar bem, você chega numa hora-aula aí de 30. Só que pensa comigo quantas aulas você precisaria dar para fazer um salário minimamente razoável para passar um mês. E aí entra o ponto que você não tem mais tempo. Você enche a sua agenda, você lota a sua agenda de aulas para ganhar mais dinheiro, que foi o que eu fiz. Então eu começava às 5h15 da manhã, terminava 10h30 da noite, trabalhava o dia inteiro, passava o dia inteiro fora, pegava metrô e ônibus pra lá e pra cá, porque eu dava aula em vários lugares. E aí a conta no final do mês, R$3.000, R$5.000. Aí você pode até falar, caramba, mas é um salário ok. Gente, não, no digital eu ganho infinitamente mais do que isso, eu tenho muito mais tempo. Então não, é um salário miserável perto do trabalho que você tem que fazer. Se você não tem tanto esforço físico, principalmente, se você tem tempo de qualidade e recebe esse salário, beleza. Agora, para trabalhar o tanto que eu trabalhava, não valia a pena. Eu tava bem desgostosa da área, confesso, e comecei a migrar pro digital na época. Eu percebi que as pessoas estavam usando o Instagram para vender, falei, vou vender no Instagram. Comecei a vender consultorias online de personal trainer. E as coisas começaram a acontecer, começou a dar certo. Começou a vir uma aluna, 2, 3. Quando eu vi, eu tinha lá 10, 20 alunos de consultoria online. E era um dinheiro que eu tinha, claro, o momento, a hora trabalhada de sentar, de montar os treinos, só que o processo era muito mais otimizado. Eu tinha um aplicativo, era muito mais fácil. Eu podia fazer de qualquer lugar do mundo, então isso me deixava muito mais tranquila, porque eu podia fazer da cama da minha casa, do sofá, viajando. Eu podia trabalhar. E era uma realidade completamente diferente pra mim. E foi aí que eu tive esse primeiro contato com o digital. E foi assim, muito bacana. Foi onde expandiu o meu olhar de falar, cara, a vida não é só trabalhar em academias e ficar o dia inteiro pra lá e pra cá que nem uma louca. E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, foi aí que eu falei, é agora. Eu vou me jogar de vez no digital. Eu estava criando muitos conteúdos já, eu estava fazendo assim, o que eu achava, como eu achava que tinha que fazer, não tinha uma estratégia, não tinha
Nada, gente, eu não tinha estudado nada, eu só comecei a fazer e fui me jogando, fui fazendo meus postzinhos no Canva, pegava template pronto e era isso. Mas eu já tinha um senso estético muito legal, eu sempre gostei dessa coisa estética no feed, então eu já conseguia montar um feedzinho bonito mesmo sem saber o que eu estava fazendo. Veio a pandemia, meu número de alunos de consultoria e de aulas online aumentou ainda mais. Eu pude experimentar pela primeira vez em muito tempo ter tempo para fazer as coisas para mim, e isso foi maravilhoso. Nisso de poder experimentar ter tempo para mim, eu comecei a me aprofundar, estudar mais sobre marketing. Eu gostei muito do marketing, né? Eu estava encantada com esse novo universo e foi aí que eu resolvi estudar. Entrei numa pós-graduação online, né, ela era EAD, de comunicação e marketing digital. Fiz uma pós-graduação de administração e marketing esportivo, porque na minha cabeça eu ainda ia fazer alguma coisa de marketing voltada para o esporte. E aí você vai conhecendo pessoas, fazendo networking, eu fui estudando mais sobre digital, fui me aprofundando no Instagram, comecei a seguir perfis que trabalhavam com marketing e o que era para eu aprender para fazer para educação física, eu acabei aprendendo e querendo fazer aquilo também. E aí eu descobri o perfil da Keila Neves, acho que foi uma das pioneiras assim lá atrás que começou com essa questão de profissão social media. Pouquíssimas pessoas falavam sobre isso, viviam isso, eram isso. E aí eu falei, caramba, gostei disso, porque eu cuido bem do meu Instagram, tá dando certo. Eu tenho seguidor, eu tô crescendo, eu tô vendendo minhas consultorias, então eu posso ajudar outras pessoas a fazerem isso também. E aí eu tive a ideia de ajudar outros personagens a fazerem isso. Eu tive a ideia de cuidar do perfil deles, ser social media para personal trainer. Que eu falei, bom, é algo que eu já faço, eu vou conseguir replicar, vou conseguir fazer para as outras pessoas também. Comecei a ser social media, me encantei, fui atrás dos meus primeiros clientes, fechei os meus primeiros clientes e aí tudo mudou. Foi onde assim, tudo aconteceu. Eu saí de todas as academias que eu trabalhava, larguei todos os meus alunos de personal, eu saí da CLT porque a academia que eu trabalhava, eu era CLT, eu era registrada, eu tinha benefícios, eu tinha tudo assim. Então saí e consegui vaga numa empresa remota, que é a VMV, como analista de marketing. Eles me contrataram para ser tipo uma estagiária, porque eu tava terminando o pós, só que aí logo eles me colocaram como analista de marketing e eu me candidatei na cara dura, tá? Só pra vocês saberem, porque eu queria muito aprender. E eu fui sincera com eles, eu falei, olha, eu quero aprender, eu tô disposta, eu não sei, mas eu tô aqui, eu gosto disso e se vocês me ensinarem eu vou aprender. E assim foi, fiquei um ano, pouco mais de um ano nessa empresa, ela era remota, então eu já tava trabalhando de home office, ganhando dinheiro, assim, tendo tempo e tinha clientes de social media em paralelo, né? Eu tava crescendo meu negócio no digital, mas ainda assim tava aprendendo, eu precisava aprender mais, eu não tinha bagagem alguma, então eu precisava aprender com quem já fazia isso, com quem já sabia. E aí, virei coordenadora, comecei a liderar uma equipe, comecei a entregar bons resultados, cresci, só que ao mesmo tempo eu estava crescendo no digital também. Aprendi tudo que eu tinha para aprender, falei, bom, meu tempo aqui deu, minha ideia aqui nunca foi também ficar anos na empresa, eu queria entrar para aprender, porque querendo ou não lá era uma vaga remota, era CLT e eu já estava trabalhando com marketing, então eu saí da CLT, saí da empresa como coordenadora, ganhava ali meus 3 mil e pouquinhos reais e fiquei só como social media. Eu cuidava de outros perfis, eu gerenciava outros perfis. Quando eu saí dessa empresa, foi o primeiro momento que eu tava assim, 100% por conta própria. E é muito louco a sensação de você estar 100% por conta própria pela primeira vez. Porque tudo é sobre você, depende de você. Se você vai ter resultados, é graças a você. Se você não vai, é culpa sua também. O empreender é isso, é se vira nos 30, vai e faz, né? Ninguém vai fazer por você, tem que ser você que vai fazer. Então, assim foi feito. Eu fui tendo vários clientes, cheguei a ter 10 clientes simultâneos e alguns clientes grandes, pousadas, profissionais autônomos. Então foi super bacana, aprendi muito, cresci muito, amadureci muito
E foi quando eu entendi que eu realmente não queria ser social media, eu queria ser mentora, eu queria ensinar, porque é isso que eu fiz a vida inteira como educadora física, eu ensinava. E ensinar é algo que preenche meu coração, então eu senti que eu devia ensinar as pessoas a estarem no digital. Eu já estava tendo algum resultado ali dentro, e foi quando eu falei, agora eu vou criar minha esteira de produtos, eu vou criar meus cursos, eu vou criar uma mentoria, eu quero ensinar outras pessoas. Eu não quero fazer por elas, eu quero ensiná-las, porque eu sou boa em ensinar. Eu cresci ensinando, né? Eu me formei como educadora, então eu estou aqui para educar. E aí nesse meio do processo a gente vai evoluindo, amadurecendo, e foi quando eu criei toda a minha esteira de produtos, a minha metodologia autoral, que é a Flui Business, a mentoria Fluire, a minha comunidade, que hoje é uma escola de negócios humanizados, que é a HumanizaCo, inclusive é a primeira escola de negócios humanizados do Brasil. E tem sido uma experiência incrível, tem sido lindo poder viver essa liberdade, tem sido sempre desafiador, porque a gente tem que sempre sair da zona de conforto trabalhando com o digital para ter mais resultados. Só que vale a pena. Hoje, tendo um modelo de negócio que respeita o meu estilo de vida, eu vejo o quanto valeu a pena eu ter passado por tudo isso, eu ter jogado um diploma para trás, eu ter corrido atrás dos meus sonhos. Eu vivo uma vida com liberdade, com tranquilidade, com tempo de qualidade e com muito lucro, porque eu tenho um negócio que fatura $500 mil no ano, sendo que sou eu e eu tenho mais uma pessoa interna que me ajuda. Então, assim, um custo muito baixo e um lucro muito alto, o que me faz muito feliz e que me traz ótimos resultados, faz com que eu realize todos os meus sonhos. E é isso, esse foi meu processo, essa foi a minha jornada. Então vocês percebem que não foi de uma hora para outra, tudo foi acontecendo aos pouquinhos, com planejamento, com muita execução, tá? Sempre me preparando e me capacitando para aquela próxima fase que eu queria viver. E assim eu vivi e cheguei até aqui hoje como mentora e educadora. Espero que essa história tenha inspirado um pouquinho vocês, para vocês entenderem como que foi esse meu processo. Eu acredito que quando você passa por uma transição de carreira, sai da CLT, começa a empreender no digital, o que você mais quer é entender como as pessoas fizeram isso também, como foi para elas. Então eu abri um pouquinho da minha história. Se vocês quiserem me acompanhar mais, me segue lá no Instagram, que é @BrunaGaudi. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários quais vídeos vocês gostariam de ver aqui no meu canal. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!